Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herria, sejam bem-vindos ao canal. E sim, estamos de volta depois de um longo inverno. Aí voltamos para passar um pouco aí de informação para a gente trocar uma ideia e conversar sobre o mercado, sobre a B3, sobre a Bovespa, papéis interessantes, setups e tudo mais, beleza? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma analisada aí no Ibov hoje rapidinho, vou mostrar para vocês alguns trades que eu já entrei no dia de hoje, tá? Para que eu possa aí, com o passar do tempo, conforme eu for entrando em novos trades, fazendo novas operações e comunicando aí vocês do que eu estou fazendo, qual que é a minha visão do mercado e também, claro, a gente comentar eventuais aí papéis interessantes, tá? Bom, esses indicadores aqui eu acabei criando para tentar facilitar um pouco, deixar um pouco mais didático, um pouco mais objetivo, tá? A análise, ok? Não que ela seja subjetiva antes, ela nunca foi subjetiva, mas eu acho que assim é uma tentativa de facilitar um pouco mais a leitura, tá? Sendo que essa faixa azul clara aqui, ela diz respeito à tendência aqui de mais curto prazo, a direção de curto prazo, a intermediária, a direção de médio prazo, e essa faixa verde aqui é a tendência de longo prazo. Se o preço está acima das três, quer dizer que estamos em tendência pura. Se o preço está oscilando entre elas, aí a gente vai ter que analisar para ver se ela está em consolidação ou é apenas um pullback e assim por diante. Fechado? Com o tempo aí eu acho que vai ficar bem didático isso daí, tá bom? E esse daqui é um outro indicador também que eu acabei criando e para auxiliar a leitura do gráfico também, beleza? Deixa eu só colocar aqui a marca d'água para ficar mais fácil para identificar qual é o ativo, beleza? O Ibov, bom, o Ibov, o que nós temos aqui no Ibov, pessoal? No gráfico diário, tá? Vamos analisar o gráfico diário. Começando março, então, já. O gráfico diário, pessoal, depois dessa longa perna de alta que a gente teve aqui, ele começa a fazer este zigue-zague descendente, fazendo aqui uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 de correção, ok? Isso daqui foi o suficiente já para engatar uma tendência de baixa no curto prazo. Se a gente der o zoom aqui, ó, a gente vai ver que a linha tracejada aqui da tendência menor, né, ela já cruzou para baixo a linha contínua, ok? E isso daí significa uma confirmação de mudança de tendência de alta para baixa, né? A gente vê também que a distância entre essas duas linhas, ou seja, o tamanho desse canal, ele está aumentando, beleza? Bom, isso daqui jogou o preço aqui para baixo, ele está praticamente aí no limite da tendência de médio prazo, está tentando achar um suportinho aí. O candle de hoje, ele já sinaliza um suporte, mas eu não gosto muito desse candle. Foi feito um inside bar aqui, um candle bem feio de alta, ele tentou subir, estava sinalizando uma coisa interessante, de repente começou a devolver tudo. É um candle, na verdade, de retração de movimento, de contração de movimento, depois de uma expansão, né? A gente pode transformar esses dois candles aqui em um único candle preto, ou um único candle de queda, né? E isso daqui vira uma expansão, foi feita uma retração e tem grandes chances de o preço perder essa região, e se perder essa região ele pode vir buscar aqui os 104, 170, ou seja, a faixa inferior aqui da nossa região de movimento, ok? Então, muita atenção. A princípio, tá? A princípio nós temos aí, por enquanto, apenas um pullback de toda essa perna de alta. Se a gente traçar aqui um Fibo, a gente vê inclusive que em 108.576 já estaria chegando já na projeção de Fibo de 161.8 aqui embaixo, tá? E se a gente traçar um Fibo nessa pernada de alta toda aqui,
que seria um FIBO aí analisando pelo semanal, né? Esse FIBO aqui, ou então até melhor, se a gente traçar um FIBO nessa primeira perna aqui de alta, ó, a gente pode observar que existe aí chance de um recuo até os 105,450, pessoal. 105,450, que aí com o passar do tempo vai mais ou menos chegar junto aqui com a nossa região esverdeada aqui de suporte, tá? Então, atenção para isso. De todo modo, pessoal, se for para apostar em alguma coisa, né, eu acredito que, embora tenha sido ocorrido esse candle aí meio ruim de alta e tudo mais, né, de acordo com os canais que a gente vê aí no gráfico, né, a tendência ainda, pelo menos de médio e de longo prazo, é de alta, então a inércia fala a favor desses movimentos e é assim que eu enxergo o movimento, a situação do Ibov atual, beleza? Não vejo ainda no Ibov sinal algum para reversão desse movimento de baixa para uma nova alta, muito pelo contrário, mas pensando em médio e longo prazo, eu ainda não acho isso daqui muito preocupante, beleza? Vamos dar uma olhada no IFNC rapidinho aqui, ó. IFNC, pessoal, deixa eu tirar esse FIBO daqui. O IFNC está bem ruim, né? A gente vê aqui que ele já fez uma onda 3 um pouco maior, inclusive já está chegando aqui na região do limite aqui da nossa tendência de longo prazo, no limite do nosso suporte aqui em 10.424, ok? Então, isso é um pouco mais preocupante, o IFNC nessa situação. A gente vê aqui que tem uma correção já um pouco maior talvez do que deveria, ó, já passando de 38.2, limite final aqui em 21.4, mais ou menos pelo semanal, ok? Vamos ver se a gente traçar um gráfico dessa perna aqui, ó, um gráfico não, um FIBO, né? Nessa perna aqui ela não faz muito sentido, tá vendo? Se a gente pegar daqui, vamos ver daqui como é que vai ser o FIBO, senão vai ser daquela posição mesmo. Aqui ainda não, exatamente, vai ser essa perna aqui, ó, FIBO dessa perna aqui, e a gente está aí em 38.2, está exatamente no limite do semanal aqui, ó. A gente vê que está respeitando bem essa região, né? Chegou no 100%, recuou até o 61, foi até os 78.6 e agora perdeu e está indo até 38.2 aqui de FIBO, tá? É aí que tem que segurar, pessoal. Para mim, assim, essa região de 23 e 21, 23 aqui já é esgoelando, tá? Mas para ser um recuo um pouco mais saudável, uma onda C, né? A, B, C saudável diante das tendências de alta, tem que parar aí, tá? Seria muito interessante parar aí, enquanto ainda temos as tendências de médio e de longo prazo, os dois fractais maiores aí a favor do movimento, tá? Não vejo também ainda aqui qualquer possibilidade de reversão de movimento de FNC para alta, inclusive ele está aí fechando praticamente aí na mínima do dia, né? Em 10.691,08 tá mais ou menos aí na mínima do dia, 10.56761, não, tá na mínima, exatamente na mínima, tá? Mínima é 10.558, né? Tá triscando a mínima do dia aí, e é isso daí. Não vejo qualquer possibilidade ainda de retomada de força, o que não é muito legal. Petrinha, pessoal, vamos esperar o gráfico carregar aqui os nossos indicadores. Mas a Petrinha a gente já pode observar que ela também não está tão interessante assim, né? Depois desse Monster Gap aqui, né, que foi de uma decisão aí de troca do presidente da Petrobras pelo presidente da República, né, que decidiu trocar, ele tem prerrogativa para isso, mas surgiu aí um receio, um temor de ingerência aí na Petrobras, interferência do governo federal na Petrobras, então ocasionou essa queda toda,
Hoje Petro cedendo aí mais 1% em R$ 22, ela está exatamente nesse momento, tá? Os preços já estão trabalhando abaixo das 3 regiões aqui, ou seja, começa a ficar um pouco mais preocupante o papel, essa ação, o ativo da Petrobras, tá? Se a gente traçar aqui no semanal, a gente vê que ainda estamos em tendência de alta, mas a gente já vê uma certa movimento para queda aqui, ok? Então, muita atenção aí. Se a gente traçar um FIBO aqui, a gente já vê que inclusive a alta já foi atingida, a projeção da alta, agora ele está recuando, 78,6 é o limite aqui, seria muito interessante se ele voltasse a repicar aqui, tá? Mas não acredito que isso vá acontecer, pelo menos não neste momento. Se a gente botar aqui esse outro indicador aqui, ó, a gente vê que a força de venda está bem forte para baixo. Olha só, essas faixas amarelas aqui é a agressão na ponta vendedora, é gente vendendo de monte aqui. Então, muito cuidado aí com Petrinha, não tem nenhum sinal de reversão de movimento também. E a Vale, para a gente finalizar o dia de hoje, antes de eu falar das operações que eu estou dentro, né, a Vale está em tendência de alta, né, se a gente vier aqui, a gente vê uma tendência pura de alta na Vale, está aí respeitando as 3 regiões, os 3 fractais apontando alta, então está bem tranquilo por enquanto. A gente já teve aqui um movimento de correção que corresponde a esse movimento aqui, bem importante aqui na Vale, que foi suficiente para dar um possível novo fôlego aí para o papel buscar novas máximas históricas. A Vale está bem interessante, tá, pessoal? Fazendo 1, 2, 3 de compra aqui, ó, na ruptura da máxima desse candle, pode sim significar uma tomada de retomada de força compradora aqui na Valecita. A gente vê a força, né? Ainda existe força entrando, volume entrando na Vale, e isso é muito interessante, ok? No semanal, a Vale também existe volume entrando no papel, né? A gente vê aqui que o nosso indicador ROC ele está relativamente fraco, mas está tudo ainda muito interessante, a não ser a distância do preço para a média de 34 aqui, que é uma distância um pouco aí relativamente grande, uma distância relativamente não, de 20 e poucos %, é uma bela de uma distância, né? No diário ela está mais coladinha aí, pode significar um novo impulso para a Vale, mas não será um impulso tão forte, acredito eu, por causa do semanal, tá? O semanal ainda precisa ficar acumulando um pouco mais aqui para a média chegar mais próxima do preço. Já nos 60 minutos, vamos dar uma olhada nos 90 minutos, o que a gente tem aqui. Eu fiz algumas anotações aqui de tempos gráficos, deixa eu só achar aqui. Vamos dar uma olhada nos 90 minutos aqui, ó. Bom, pelos 90 minutos a gente vê uma lateralização na Vale, ok? Um retângulo formado aqui, ó. Um retângulo formado aqui, tá? E ele ainda não foi rompido, inclusive não há qualquer indício de rompimento ainda desse retângulo. Talvez ela acabe consolidando um pouco mais antes de tomar qualquer decisão para o lado que vai, né? A gente vê aqui, inclusive, que as bandas elas estão abrindo, mas sem qualquer direção, que significa aí um movimento, a princípio, de tentativa de alargamento, de movimento de sanfona. Ainda não existe esse movimento de alto-falante, megafone, né, na verdade, aqui, mas é uma tentativa aí pelos 90 minutos, tá? 120 minutos, pessoal, a gente vê melhor essa consolidação, olha aqui, ó. Tá? Uma consolidação bem evidente aí pelos 120 minutos, beleza? E aqui nos 120 minutos, inclusive, a gente vê uma bela de uma divergência baixista aqui no nosso indicador, tá vendo? Uma bela de uma divergência baixista pode significar aí nos 120 minutos uma correção. Inclusive, aqui também, né? Olha só, desde aqui até aqui, ó, subiu. Aqui até aqui, ele desceu um pouquinho, tá vendo? Uma leve queda. Daqui até aqui, ó, teve uma quedinha mais ou menos aí curta. Agora aqui não, foi uma queda bem brusca aqui, tá vendo? Então pode significar aí uma correção um pouco maior.
Não acredito nessa correção, acredito aí só de ver o diário que temos aqui uma forte probabilidade de alta, mas como o mercado todo está aí meio que querendo ceder, né, dos ativos que a gente olhou agora, foram poucos, o FNC, que analisa um conjunto de ativos, a Petro, o Ibov e a Vale. De todos esses, a Vale é o único papel que está aí querendo continuar a sua subida, beleza? Então é isso. Bom, dito isso, agora vamos falar aqui. Eu entrei hoje em 2 trades, ok? Entrei em Lame 4. Aliás, Lame 4 eu não entrei hoje. Ou entrei hoje? Entrei hoje. Entrei hoje sim, ó. Tá? Entrei aqui em Lame 4. Deixa eu mudar aqui o layout para não ficar tão poluído assim. Entrei aqui, comprei Lame 4 aqui, ó. Tá? Nessa região pela estratégia New. E meu alvo por enquanto está aqui em 27,25. Amanhã a gente vai ter que reajustar esse alvo, vai ter que descer ele um pouquinho de acordo com o nosso manejo de risco, beleza? Mas por enquanto é isso. Comprinha de Lame efetuada em 25,08 no dia de hoje. E também entrei em CSN, pessoal. Entramos aí em CSN hoje também. Beleza? Aqui em 34,03, o alvo por enquanto está em 36,97, também pela estratégia New. Tá? Essas são as duas entradas que eu fiz hoje. Eu não vou comentar os outros ativos que eu estou posicionado no momento, porque eu já entrei faz alguns dias. Então, conforme for dando saída, eu aviso vocês. E aí, conforme vai dando novas entradas, eu vou postando tudo aqui para deixar registrado. E também quem tiver interesse ir acompanhando. Lembrando que a estratégia New aqui é uma estratégia de volatilidade, tá, pessoal? Ela não é uma estratégia seguidora de tendência. Isso significa o quê? Significa que eu vou ganhar a maioria das vezes com ela, eu vou ganhar um valor médio aí nessa maioria das vezes, tá? Só que quando eu estou, as poucas vezes que eu estopar, o stop vai ser ligeiramente maior do que os ganhos. Então, o que vai compensar? O que compensa em estratégia de volatilidade? A quantidade de acerto, o índice de acerto, tá? Por essa estratégia New, nós temos aí um índice de acerto de aproximadamente 77, 80% dos trades. Então, é com isso que eu conto, é isso que eu espero, né, de acordo com a estatística. Eu espero que isso se repita e venha trazer aí lucro no longo prazo, tá? A outra estratégia que eu estou usando é uma estratégia conhecida aí, que é a Turtle. Dá até para mostrar ela aqui para vocês, ó, tá? É a Turtle. E por essa estratégia aqui, eu só modifiquei um pouquinho ela. A Turtle, como é que funciona, pessoal? A Turtle é o seguinte, deixa eu tirar a Prio aqui, vamos colocar o Ibov mesmo. A Turtle é o seguinte, a gente vai comprar quando o candle fechar acima da máxima dos últimos, se eu não me engano, a estratégia original da Turtle, tá? São 20 candles. Tá? Então a gente compra no fechamento da máxima, no fechamento acima da máxima dos últimos 20 candles. Essa linha azul que eu tenho aqui, ela representa a máxima dos últimos candles, tá? Que no caso aqui eu personalizei um pouquinho, eu coloquei 34 candles, tá? Na estratégia original é a máxima dos últimos 20 candles e a gente só vai sair quando fechar abaixo da mínima dos últimos 10 candles pela estratégia original. Aqui pela personalização eu coloquei 17 candles, então compra no fechamento acima da máxima dos últimos 34 e venda no fechamento abaixo da mínima dos últimos 17. Isso no gráfico de 60 minutos, tá? Eu poderia operar pelo diário, mas no diário dá pouquíssimos trades. Ele é um sistema bastante vencedor no longo prazo, tanto no diário quanto nos 60 minutos, mas o diário dá pouquíssimos trades, e os 60 minutos você fica um pouquinho mais ativo aí com relação a essa estratégia. Eu não estou posicionado em nenhum ativo nessa estratégia atualmente, tá? Vocês não estão vendo aí, né? Poxa, pera aí que eu vou ter que alterar isso daqui para explicar para vocês novamente. Deixa eu ver aqui, aonde é que tá? Aqui, agora sim, ó. Então, tá aqui, ó. Linha azul, como eu estava falando,
ela representa a máxima dos últimos 34 períodos aqui no meu caso. Pela estratégia original, 20 períodos, tá? E a linha vermelha, ela representa a mínima dos últimos 17 candles aqui no meu caso. Pela estratégia original, teria que ser a mínima dos últimos 10, tá? Mas eu fiz backtest e para o meu perfil, tá? Eu encontrei melhor essa relação de candles aqui, tá? Então, quando fecha acima da máxima, você entra. Quando fecha abaixo da mínima, você sai. Então, ela não tem alvo e ela não tem um stop fixo, tá? O stop vai depender de acordo com o movimento do gráfico. É uma estratégia seguidora de tendência, que diferente de volatilidade, nós vamos errar a maior parte dos trades. Ela tem uma eficiência aí mais ou menos de 45, 49% de acerto. Então, ela erra a maior parte dos trades. Só que quando ela erra, ela perde relativamente pouco. E quando ela acerta, ela ganha muito, a ponto de compensar a perda, tá? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Vamos dar uma olhada na April mesmo, né? Olha só. April, nós fizemos um trade aqui na April, pessoal. Eu peguei esse trade aqui, ó. Deixa eu dar zoom aqui para vocês verem. Nós compramos aqui, ó, no dia 17/11 de 2020, tá? Ela foi seguindo o trade, olha que maravilha esse setup quando pega a tendência forte, pessoal. Só vou tirar o zoom aqui, ó, só para ver até onde foi, mas até agora nada de loss, tá vendo? Aqui deu saída, tá vendo? Fechou abaixo da mínima, deu a saída. Isso pelos 60 minutos. Isso daí deu uma rentabilidade aproximada aqui, ó, de 50%, tá, pessoal? Então, é bem interessante, em 20 dias, em um mês, tá? Em um mês. Isso é bem interessante, tá? Depois eu tive uma nova entrada aqui, ó, deu loss aqui. Ah, não peguei aquela não, eu peguei essa aqui, ó, que foi a última entrada, se eu não me engano. Isso, foi essa daí. Ah, não, teve bem mais. Pera aí. Mas eu peguei essa, tá? Peguei essa entrada aqui, ó, que foi indo. Saímos aqui, deu um belo de um lucro também. E se vocês repararem, vocês vão ver que a gente nunca vai sair no topo. A gente nunca vai entrar no fundo e nunca vai sair no topo. A gente sempre vai perder um pouco na entrada, porque a gente vai entrar quando já estiver rompendo a máxima dos últimos 20 ou 34 candles ou 30 candles, enfim. E a gente sempre vai sair depois que já devolveu um pouco do nosso lucro. A gente vai pegar esse filé mignon aí do meio, tá? É isso que importa pra gente, tá? Então, é isso. Nós temos, então, essas duas estratégias que eu estou trabalhando no momento. Estou fazendo uma outra de day trade em ações. Hoje eu não fiz, não operei. Conforme eu for fazendo também, eu vou comunicando aqui vocês. E eu acho que, por enquanto, é isso. Pra volta, é isso aí. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Eu espero que vocês fiquem satisfeitos com tudo isso. Deixa eu voltar aqui para o Profit. Muito bem. Eu espero que vocês fiquem aí satisfeitos com o vídeo, que eu consiga ajudar vocês de alguma forma aí a melhorar a performance de vocês no longo prazo aí no mercado, tá? E é isso, beleza? Eu fico por aqui então. Um grande abraço a todos. Até amanhã. Falou!